Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? A gente vai começar hoje a primeira de uma série, né? A ideia Sim, é uma série de vídeos reagindo a vídeos do grão-mestre Lei Moura. E a gente escolheu exato. um vídeo hoje que fala sobre a guarda, mas o que eu acho interessante desse vídeo, além de mostrar questões da guarda, é mostrar como, né, tem questões que são diferentes do que é visto no cinema. Então, como o cinema ele absorve algumas coisas, mas muitas vezes abre mão de outras que são mais complexas de você poder entender. Então, eu acho esse vídeo muito bom para ele apresentar essas questões de forma mais clara. Sim, com certeza acho que a gente vai poder aproveitar bastante nesse nosso projeto aqui, né, de reagir aos vídeos do Grão-Mestre Yamamura, porque especialmente esses vídeos do canal Kung Fu Life, que ele faz essa conexão, né, com algumas cenas de filme, né, com cenas que remetem ao sistema Wing Chun, ou que se parecem, né, com o sistema Wing Chun, mas que são coreografias muitas vezes, mas que é possível você fazer essa absorção, né, há algum elemento marcial ali, né, mas é importante que as pessoas tenham noção exata do que está sendo exposto, né? Então acho que vai ser interessante a gente fazer esses reacts aqui e poder, inclusive, até, né, eventualmente discutir isso com o próprio Grão-Mestre Léo também. Acho que vai ser interessante. Perfeito. Então, vou começar com o primeiro trecho selecionado aqui, que fala exatamente da configuração da guarda, o funcionamento da guarda. Vou fazer compartilhar agora. Penso que a grande evolução de Imã foi com relação à postura do patriarca, ou seja, de um praticante de Wing Chun com relação à guarda. A guarda do Wing Chun, apresentada de maneira paralela, ou seja, os pés paralelos, e não uma guarda nesse sentido, mostra o entendimento do Wing Chun para o cinema. Então isso é muito importante porque mostra, dá uma educação apropriada nesse sentido. Parei nesse ponto, que eu acho interessante, para começar pela questão da postura das mãos. Uhum. E tem, logicamente, né, a exploração de várias linhagens, diversas linhas, e de cada praticante o seu processo entendendo a guarda, mas é muito comum a pessoa ela não entender a importância crucial de você ter duas mãos em posição neutra. Exatamente, né? E até ali ele faz um paralelo interessante porque ele comenta, né, como que o cinema entende, né, ou observa essa estética, né, da guarda, né? E é engraçado porque elementos de guarda, né, em geral, são ou muito superestimados, né, como uma espécie de escudo, né, ou seja, você tem as suas mãos ali e você vai tomar uma determinada postura, ou muitas vezes são subestimados, quer dizer, a pessoa, né, ela acha que apostar em alguma guarda é um elemento às vezes desnecessário, né, ou uma coisa que, né, representa alguma tradição, alguma coisa assim, né, e no caso dessa guarda do Wing Chun, né, que o grão-mestre Léo está apresentando ali, ela tem elementos que são próprios de uma lógica de reposição, né, ou seja, de você conseguir apresentar uma capacidade de mãos que vão se repor em situações de necessária vantagem, né. Esse é um ponto que eu acho interessante, e é interessante como que o cinema absorve isso, né, como uma estética do Wing Chun, né. Esse é um ponto legal, né? Se você reconhecer o Wing Chun pela guarda, né? O que nem sempre aparece exatamente, porque você vai ver muitas variações, né, nesses filmes, né? De a maneira como a pessoa põe a guarda. Tem determinados lugares que eu apresento o patriarca aqui, por exemplo, começando assim, né? Fazendo movimentos diferentes, né? Então é interessante. Mas quando a gente fala de um sistema de Kung Fu, e aí eu entendo que o grão-mestre está valorizando, né, o filme por apresentar essa guarda, né, com mais frequência, a guarda neutra, né, as duas mãos Uhum. neutras. O que é interessante é quando a gente pensa no sistema de Kung Fu como um processo que desenvolve Kung Fu, como esse processo ajuda a praticante, a pessoa, a desenvolver essa condição de atenção para a transformação. Exato. Como partir, né, entender a guarda como um ponto de partida e não uma coisa fixa, mas um ponto de partida para um desdobramento, que Sim. não sabe qual é ainda. E é exatamente nisso que o grão-mestre vai entrar no próximo texto que eu vou colocar, mas esse ponto é fundamental. Como um sistema educa o corpo a se preparar para o inédito. Exato. Para o inédito que surge de uma potencial transformação, né? Claro que essa guarda naturalmente vai se transformar numa outra coisa, né? Exatamente, por isso que é interessante pensar que a guarda está assim, né? Mas ela poderia estar assim, mas ela não está preparada para tudo, ela já está entregando uma intencionalidade já.
né? Ou se ela tivesse, né, assim, como muita gente faz, por exemplo, também está entregando já uma intencionalidade amostragem. Então, como ela pode ficar mais neutra com as dúvidas. Então, esse é um ponto Tá. fundamental para Uma começar. coisa interessante que eu acho em cima disso é uma fala, né, que a gente pode usar que o posicionamento no sistema 1-1 é não ter posição, né? Ou seja, você potencializar a transformação, né? Então, igual como exatamente esses exemplos que você deu são excelentes, né? Porque toda escolha já denuncia uma intenção, né? Então, se você trabalha em cima da neutralidade, né, então você pode se transformar para qualquer opção que seja necessário a partir do desenvolvimento que o outro te provoca, né? Então, essa resposta sempre uma ação responsiva em cima da ação que o outro comete, né, primeiro, né? Perfeito. Vou colocar um trecho agora que conecta com isso, que eu acho que a gente vai poder abordar 2 elementos importantes aqui. Por isso que nós temos que lembrar que essa guarda, quando eu estou com a guarda devidamente paralela, é da mesma maneira que um jogador de tênis ou um goleiro no futebol se posiciona. Por quê? Porque ele está pronto para reagir. Não é uma situação onde a pessoa fica simplesmente presa nela. Eu estou aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte, Messi Fábio Campi agora irá golpear. Observe o que acontece. Se eu ficar parado aqui, obviamente que ele irá me acertar. Então, o que é importante fazer? É eu determinar a guarda e saber, antes de sair, como que eu vou trabalhar a penetração. Observe a estrutura de cada um de nós. Por quê? Porque aqui sim é trabalhado aquilo que nós chamamos de Ichikimyoma. Parei aqui até no nome da base para a gente poder começar a partir daí. Então, tem 2 pontos colocados aqui que eu acho muito importantes. A conexão da guarda com a escolha da base também, a gente fala da posição das mãos, mas agora a gente fala dos pés paralelos também. Outra escolha estratégica que muita gente tem questões, né, e tem dificuldade de abordar com qualidade. A relação entre enraizamento e mobilidade, que é fundamental. E o terceiro ponto que eu disse é o processo pelo qual você é construído. Chegou no Ichikimyoma. Então, acho que a gente tem esses 3 pontos. Queria saber por onde você quer começar. Eu acho que você pegou um ponto legal aí sobre essa questão, a relação entre enraizamento e mobilidade, né? Porque é comum você perceber sistemas que optam por um ou por outro, né? Então, você vai ter mais enraizamento ou mais mobilidade, né? E isso sem entrar em nenhum universo assim, de competição, né? Que aí é outro ambiente, né? No estudo de uma arte marcial, você vai poder observar que alguns sistemas escolhem mais um ou mais o outro. No geral, a ideia é que você consiga, a partir de um bom enraizamento, ter um movimento efetivo, né, que conduza para um efeito importante nas mãos, né? Então é quase senso comum, né, pelo menos no meio das artes marciais, você saber que um bom soco é feito com a perna, né? Você faz um bom posicionamento da base que vai conduzir para um golpeamento, né? Então ali essa relação é muito interessante, porque se você já denuncia o seu posicionamento, ou seja, você não parte de um posicionamento neutro, o seu movimento já é telegrafado, vamos dizer assim, se você tiver um adversário que tem experiência, ele consegue antever o seu movimento e você compromete a possibilidade que você tem, que se o seu peso já está num determinado lugar, você vai ter que contrapesar para o outro lado, né? Se o seu ombro já está num determinado lugar, você vai ter que balançar o seu quadril para o outro lado, para você ter exatamente a utilização adequada de um corpo humano, né? Que é 2 braços, 2 pernas, né? No geral. Então essas possibilidades de construção entre um bom enraizamento e boa mobilidade, né, parece nascer de uma maneira muito interessante em uma posição neutra, né? Quanto mais neutro, mais você pode privilegiar por exemplo, de um enraizamento bom para um movimento bom, né? Porque você está numa posição neutra que não compromete nenhuma dessas relações, né? Então, isso é um ponto interessante, porque o Ichikimyoma, né, como uma base do 1-1 é muito criticada, né, por leigos, né, a base da perninha, né, etc. Mas as pessoas não entendem o tipo de estudo que está sendo feito, que é exatamente essa construção que está sendo proposta, né? Você desenvolver um excelente enraizamento dentro de uma posição que vai te gerar uma série de movimentações possíveis, né? Então, eu acho interessante como o grão-mestre Léo Imamura, ele, né, tem uma analogia com a posição do tenista ou do goleiro.
O goleiro, né? Fundamental para explicar isso, né? Porque exatamente é uma posição neutra que, como o goleiro não sabe exatamente onde a bola vem, só a partir do movimento do outro, e num determinado instante ele está pronto para qualquer possibilidade. Então, exatamente essa neutralidade é uma neutralidade estratégica, exatamente para você poder lidar, poder antecipar melhor o que está vindo do outro lado. É interessante como, né, muitas vezes as pessoas tendem a achar, fazer uma relação entre isso aqui é a filosofia da arte, isso aqui é o movimento da arte, é tudo a mesma coisa. O fundo está todo entremeado, então não tem essa diferenciação. Né? O que você faz em teoria está na prática, não, é tudo junto. Então é interessante como a mão neutra, como a base paralela, tudo está ligado. E como o grão-mestre colocou isso no vídeo. E aí, logicamente, tem a grande dificuldade, que muita gente acha que é uma dicotomia, ou enraizo bem, ou mexo rápido. Tanto que tem, inclusive, a noção de você... Né? Então, eu não enraizo nunca, eu fico sempre saltitando somente. Exato. Para favorecer o movimento, né, eu diminuo o meu contato com o chão, né? Então eu fico, por exemplo, na ponta do pé, né, para favorecer um movimento mais ágil, né? E isso são escolhas estratégicas, né, que acho que dentro de algum contexto elas têm sempre sua validade, né? Mas eu vejo que esse ponto que você colocou, Mestre Felipe, é excelente, né? Que é exata a relação entre as noções que a arte marcial ou o sistema Wing Chun está propondo e o que ele faz corporalmente, né? Não são separados, são unidos, né? E essa ideia de que você atua, né, o seu golpe ele é responsivo, ou seja, você atua em cima de uma resposta, porque você está prestando atenção no outro. Para você prestar atenção no outro, você precisa estar numa postura neutra, porque senão é você que está dizendo. Né? Se você toma uma posição, é você que já está dizendo algo. Né? Então, ficar o mais neutro possível, aguardando o movimento do outro, é uma postura boa para quem está querendo prestar atenção no outro. Né? E a citação ao Ito Kinomar, como essa base, né, essa postura de estudo, ela cria um favorecimento para você entender melhor o enraizamento, mas ela, apesar da manifestação mais conhecida dela ser estática, ela não ser em movimento, no fundo ela é a semente de todos os passos possíveis. Então, quem pratica em alto nível, o Ito Kinomar consegue entender como ele vai se desdobrar no sistema. A gente está falando de uma base que ela está, né, criando a condição, o favorecimento de um passo de qualidade. Para fazer exatamente como o Gamache mostrou. Que é o que? Conseguir antecipar o movimento do outro. Exatamente. Esse é um excelente tema, né? Um excelente tema esse, né? De como que o Ito Kinomar, ele realmente proporciona, né, uma qualidade de passo futuro, né? Ou seja, uma base estacionária, né, dentro de um posicionamento bem específico, que para o leigo muitas vezes nem faz sentido, né? Quer dizer, a pessoa não consegue entender aquela posição, mas que num estudo mais profundo, né, ou mais avançado de uma arte marcial, você percebe, inclusive, o quanto que essa postura ela proporciona enraizamento e passo de qualidade. Você já está sendo educado a andar enquanto está parado, ou seja, enquanto está estacionado, né, você já está sendo educado a andar no futuro. Então isso é uma coisa que eu realmente admiro muito no sistema Wing Chun, né, essa capacidade de ter essas sementes, né, o potencial está todo ali e você vai ter que desdobrar ele à medida que você, como praticante, explora aquilo. Né? Agora, é claro que se você não explora, então você fica na superfície, né, do potencial daquele movimento. E isso é uma outra questão importante, porque alguém pode ver o vídeo e falar, mas o próprio grão-mestre Nagamura não está em Ito Kinomar. Isso é uma falta de entendimento, porque você está confundindo a postura com o atributo. Exato. A posição, em termos sistêmicos, ela é usada para construir atributos. Então, a partir do momento que a pessoa constrói o atributo a partir da posição, ou seja, o pé para dentro, todas as questões colocadas, naturalmente, qualquer posição que você assuma vai tender a ter aquele atributo. Exato. Então, o atributo da postura Ito Kinomar vai estar em qualquer posição que você assuma. Exato. Portanto, está em pés paralelos, mas todos os atributos estão ali. E é isso que o grão-mestre está mostrando no vídeo, que eu acho muito interessante. Ele não cita isso diretamente, acho que é importante ressaltar, porque muitas vezes a pessoa fica presa numa posição específica, né? Ela não entende que a posição leva ao atributo. Né? Exato. Isso é um ponto muito legal, né? Porque a gente vai poder observar nesses vídeos, né, mais do que o que está sendo falado, mas o que está sendo mostrado, né? Então isso é interessante também, você poder observar como que a postura é construída,
E essas noções, né, esses que você chamou de atributos, né, também concordo, acho que é um bom termo, né, como esses atributos são construídos no Kung Fu de cada pessoa a partir de uma exploração pessoal dos movimentos que o sistema Wing Chun, o Wing Chun, o estilo de Kung Fu te proporciona. Né? Perfeito. Eu vou passar um novo trecho aqui agora, trazendo um outro desdobramento, uma outra noção muito importante que deve ser colocada agora. Ou seja, a base para que eu possa, no momento de saída, ter capacidade de avançar e, com isso, fazer toda a reação necessária. Né? Então, quando estamos aqui e ele avançou aqui, ó, pum, né? Ó, percebe? Então, com isso eu tenho condição de golpear e fazer qualquer tipo de movimentação, chave ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu tenho sempre possibilidades de reação e estou sempre com muitas possibilidades de saber como me conduzir à vitória. Outro ponto importante é que quando eu estou aqui, eu também posso, inclusive, sair para o lado. E observe que aqui a guarda se permanece. Por quê? Porque quando eu estou nessa distância, Mestre Camp não está no meu alcance. Então é muito importante estar aqui para que ao mesmo tempo que ele não está, eu estou ao alcance dele. Então eu vou repetir mais uma vez. Quando ele avança, pum, observe ó, que eu estou na... Por que ele não reage com a outra mão? Porque a outra mão não alcança o meu alvo. Eu me coloco numa posição estratégica, chamada Do Yen. Então, a gente está falando aqui de um outro desdobramento. Né? Foi mostrado o passo, foi mostrado o avanço, e aqui foi mostrado a angulação. Mas tem detalhes sobre a angulação que é interessante colocar. Mas, além disso, foi enfatizado o Do Yen. Está sempre presente, né? Mas aqui né, o grão-mestre usou essa movimentação para enfatizar o Do Yen. O Do Yen que é um conceito, né? É uma noção, né? Muito interessante, porque... Né, para o leigo parece até mágica, né? Quer dizer, como é que você consegue estar no alcance, né, de acertar alguém e a outra pessoa não, especialmente nos dias, né, modernos, onde as pessoas pensam muito na ideia de trocação, né? Quer dizer, a gente entra na distância de golpeamento onde os dois golpeiam, né? E isso parece muitas vezes o comum, né? Quando você percebe que dentro de um nível de estudo mais profundo, né, da arte marcial, você consegue se posicionar em uma distância onde o outro não te acerta. Né? Mas isso é óbvio que isso está dentro de um ali está sendo congelado esse momento, né? Ninguém está falando que num contexto de defesa pessoal, isso é um outro universo no qual isso também pode ser aplicado, né? Mas dentro de outros tipos de urgência, de outros contextos emocionais, etc. Nós estamos falando dentro de um estudo de uma arte marcial, é possível você desenvolver um estudo estratégico onde você consegue se posicionar no alcance do seu golpe e o outro não. Né? E isso muda todo o jogo, porque faz com que você tenha um estudo muito mais profundo e estratégico do uso do seu corpo em relação ao movimento que o outro faz. Né? Isso faz toda a diferença. Né? Eu acho que esse é o ponto que talvez você entre nessa coisa da angulação, né? Porque ali o ponto da angulação é bem interessante, como ele é feito ali. Né? Sim, porque a noção de Do Yen, né, é pouco explorada geralmente, porque essa busca de entender como você se posiciona estrategicamente, né, um pouquinho melhor que o outro só. Exato. Exatamente para ele não poder entender o quão diferente. Para ele tá igual, mas para você sabe a diferença. E como o sistema te prepara para entender isso, como fazer isso. E aí um papel do Chi-Sao. Porque muita gente pensa em Chi-Sao e fala em sensibilidade somente, né, como se fosse uma noção de você ter a mão mais rápida, né? E isso talvez seja né, não seja a principal questão. A sensibilidade que eu falando é a sensibilidade da relação. Ou seja, como o meio da relação, porque você tem o seu meio, o outro tem o meio dele, existe um meio da relação. Existe uma regulação da relação entre os dois. E como é que você fica mais sensível para essa regulação? Para permitir que você faça um ajuste melhor a cada transformação da relação. E é isso que você falou, que é muito claro, quando o grão-mestre coloca a guarda, ele avança a guarda, ele encosta e a partir do movimento de encostar ele consegue fazer a angulação em alto nível. Exato, exatamente, um ponto bonito de ver. Bonito de ver ali, é claro, né, mandar um abraço também pro mestre Fábio Camp, que está sendo um excelente parceiro ali, né, para filmagem, né, que está favorecendo a demonstração, né, está ajudando, está golpeando na distância em que acerta, não está, né, fazendo um movimento fake, ele está indo realmente na distância, mas permitindo que nos tempos, né, tudo isso possa ser apreciado por quem está assistindo, né. E ali é bonito de ver esse ponto que você pegou, né, porque é como que ao encostar,
no golpeamento do mestre Fábio Campi, o grão-mestre Léo consegue se ajustar nesse milissegundo, né? Nesse milissegundo em que ele sente e ajusta, né? E é o papel do Tissal, como você colocou, mestre Felipe, fundamental, né? O Tissal, que é, né, um componente, né, de estudo que o Sistema 21 usa, né, um exercício, entre aspas, né, que é muito comum, é muito famoso, né, entre os praticantes, e que muitas vezes é subutilizado, como você disse, por trazer uma noção de sensibilidade das mãos, né, que não eu acho que é um atributo que é possível ser desenvolvido também, isso é natural, inclusive ali o grão-mestre Léo está mostrando uma sensibilidade na mão, exatamente, né, mas não é uma sensibilidade pura da mão, né, quer dizer assim, encosta e eu sinto isso é o tato todo mundo tem, você pode refinar o tato, claro, eu acho que isso é uma das coisas que vai ser atribuído ali, mas eu acho que o ponto principal que você pegou do Tissal, eu concordo também que é a sensibilidade da relação dos eventos, ou seja, você coloca o seu corpo à disposição do que o outro está vindo fazer, né? E diante disso você tem a sensibilidade de fazer um movimento a partir do que o outro está propondo para você, ou seja, é uma sensibilidade enquanto artista marcial, né? Eu não tenho uma ideia assim, eu quero acertar ele, eu quero golpear, eu quero acertar na cabeça dele, sabe, essas coisas, você não tem nenhum objetivo, você está constantemente sensível a se posicionar a partir do que o outro te oferece. Então esse é o grande ponto que eu acho que o Tissal desenvolve e que está exposto ali no movimento do grão-mestre Léo, né? Embora ele não tenha falado nem um pouco sobre Tissal, né? Exatamente. Mas mostra a conexão entre o que a gente falou das mãos neutras com a base neutra, ou seja, pronta para tudo, na prontidão das mãos, a prontidão da base, a conexão entre isso. Porque o que você falou de sensibilidade não é simplesmente a mão sentir, quando encosta na mão, o pé sentir para onde tem que ir. Exato. Entender para onde vai. Exatamente. Todo o processo tem que estar conectado a partir do começo do toque. E antes do toque, logicamente, a mente, né? Uhum. Mas o toque ser o ponto que define, né? O ponto definidor. Exato. Como tudo acontece. E isso que você falou também, eu acho interessante, que é exatamente o próximo ponto do vídeo que eu vou colocar. Porque não basta fazer tudo isso se sua mente está presa em aplicar um movimento. Exato. Eu vou fazer um lapdar, eu vou fazer um rindar, eu vou fazer um pack. Não é uma aplicação. É exatamente uma prontidão, uma disponibilidade, como você colocou, para a partir da relação com o outro, o seu movimento ser definido pelo outro. Exatamente. Pode ser ofertado pelo outro, como o próprio grão-mestre não falou. Deixa eu colocar o próximo trecho. Vamos ver aí. Muito antes de sair o movimento. Por exemplo, se eu golpeio aqui, ó, esse braço não me alcança e eu alcanço por quê? Porque eu tenho noção da guarda. A guarda é algo ativo. É algo vivo. Uma questão final, mais importante do que as mãos estarem no centro, é a minha mente estar no centro. Porque normalmente os meus braços, eles estão pendentes e numa posição baixa. Mas o que é importante? É eu sentir que mesmo quando o Fábio vai atacar, saber como eu sair da distância, de modo que quando eu puder golpear, eu tenho condições de alcançá-lo. Farei de novo. Quando ele virar e me golpear, veja, olha, está me golpeando aqui na distância, ele vem, me golpeia, ó, ele vai golpear aqui, observe que aqui ele não tem condições de me alcançar. E eu alcanço. Então, quando ele vem e me golpeia nesse sentido, eu vou sempre alcançá-lo e ele é obrigado a defender. Por quê? Porque ele sabe que essa mão não me alcança. Então ele é obrigado a defender. Então eu já sei que quando eu fizer isso aqui, ele vai defender, então eu irei golpear. E assim poderei saber como trabalhar cada situação dentro de uma circunstância de vantagem progressiva. Isso é que faz toda a diferença quando nós temos uma guarda bem estruturada. Eu acho que o ponto-chave que conecta o que você falou é a guarda viva, a guarda ativa. É uma guarda, portanto, dinâmica, não dinâmica de fazer velozmente, mas está conectada à dinâmica da relação. Sim. E gerar essa vantagem progressiva, também foi muito bem demonstrada pelo grão-mestre. Esse ponto que ele coloca, né, é muito rico, né? Você tá com a mente no centro, né? Você tá centrado, né? Centrado não, eu acho que ali vai um pouco além dessa noção às vezes comum de que simplesmente tô focado, eu sou uma pessoa que consegue se concentrar, mas você está ativamente com todo o seu corpo e a sua mente preparado e prestando atenção no que o outro está trazendo para você. Isso é uma característica muito bem desenvolvida nas artes marciais, que às vezes as pessoas confundem com disciplina, etc, que eu acho que também é também boas palavras, né? Mas no principal
principal ponto aqui é a arte marcial consegue desenvolver em você, a partir da marcialidade, ou seja, desse contexto do combate, da premissa né, de que você pode realmente se machucar, né, essa coisa a gente comenta muito sobre da premência de morte, né, ou seja, a marcialidade em si consegue colocar a sua mente centrada no evento. Ou seja, você não está buscando uma solução, você não está interpretando o que está acontecendo, né? Você não está escolhendo arbitrariamente o que você quer fazer com uma pessoa que está avançando para cima de você. Você está legitimamente atento ao outro, né? Porque você sabe o perigo que é não prestar atenção no outro ou fantasiar sobre o que o outro vai fazer. Porque você pode dar sorte a sua fantasia coincidir com o que ele fez, ou pode ser exatamente o oposto. E aí nessa você realmente, né, ser muito frustrado no resultado. Então ali o ponto que eu acho muito crucial é a capacidade de você estar centrado na observação ativa do outro. Observação que eu digo corporal, você não está raciocinando, o seu corpo está realmente prestando atenção no que o outro está fazendo, e aí ele reage. Né, reação que só é possível você ter como artista marcial se você realmente praticar, né, ao longo de algum tempo um determinado sistema que te conduza para isso, né? Não é algo que muitas vezes você lá no final de semana você vai conseguir desenvolver isso. Você pode desenvolver algumas ferramentas, né? Eu não sou contra, né, nada disso. Acho que toda experiência é importante, mas é importante também para as pessoas saberem que esse tipo de capacidade corporal ela demanda um investimento um pouco maior, né, um pouco mais de tempo, um pouco mais de emoção, né, de estar envolvido emocionalmente com essa sua prática, né? Não é algo que você consegue, né, simplesmente porque você quer. Você tem que realmente investir a partir do seu interesse. Acho interessante o ponto de partida do sistema Wing Chun, quando a gente fala da lógica feminina, da lógica Yin, representada pelo nome da fundadora, no nome da arte, é exatamente essa colocar no centro do processo o acolhimento, a conexão com o outro. Uhum. Porque quando você tende a lidar com uma situação de oposição, de conflito, partindo só do que você tem, você entra na lógica de me tornar mais forte, me tornar mais rápido, né, aplicar coisas que eu tenho no outro. Então, todos os processos que as pessoas costumam partir deles. Quando você educa a partir da conexão, ou seja, o que o outro está solicitando. Como eu me torno mais sensível e mais responsivo ao outro. E daí a importância da mente estar no meio, que a gente pode chamar de várias coisas, né? O patriarca Moya até fez uma conexão disso com o Zen. O Zen é uma palavra japonesa, no caso, né, traduzindo uma lógica, né, dessa capacidade de conseguir estar presente. Sim. Hoje, em inglês, chamam de mindfulness. Existe até, né, vem curso de mindfulness. Esse é um processo de atenção. Exato. E aí, quando o processo marcial desenvolve essa atenção, ele faz muito naturalmente, porque você não consegue estar de frente a alguém fazendo um movimento com esse nível de exigência sem a sua mente estar 100% atento. Exato. Porque você vai ser punido, né, rapidamente se você não estiver atento, né, com o que a gente está chamando aqui de a mente atenta, né, é você como um todo atento, né, não tendo essa separação entre corpo e mente, né. Então, se você não estiver ali presente, né, você será punido rapidamente pela marcialidade do momento, né, mesmo numa prática, né, é óbvio, né, dentro de uma prática de ser segura, né, você não vai ter nenhum grande ferimento, nada que você está praticando, né, mas dentro de uma situação em que você realmente precise dessa presença, numa situação do seu dia a dia, uma decisão que você precisa tomar, né, uma situação que você tem que resolver com a sua família, no seu trabalho, né, não estou nem falando de combate, de lutar com ninguém na rua, não, isso também, mas eu digo nos seus combates diários, né, como um ser humano como todos nós, né, você vai ter que estar presente nas suas decisões, e muitas vezes você vai ser punido, né, por decisões que você tomou sem estar, né, totalmente presente ali, porque você estava sendo penalizado por estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo e não conseguiu, né, observar a gravidade de determinadas ações que você teria que escolher, que você teria que tomar, né? Pequenas decisões, às vezes, desde por exemplo, um copo de água que você toma antes de fazer um exercício, por exemplo, né? A diferença que faz entre estar hidratado ou não para fazer um determinado movimento, né? Coisas pequenas que você às vezes não faz escolhas apropriadas e é punido, né, depois por algo que você não esperava, um resultado que você não esperava. Então, o artista marcial, aqui nesse caso, está sendo bem educado, né, a conseguir considerar que as suas escolhas precisam ser bem feitas ou feitas com consciência, né, estar presente em cada escolha que você faz, porque toda escolha tem, né, o retorno dela, né, tem a consequência dela. Então isso você não está isento, né, de ter que recolher o resultado das escolhas que você fez. Isso serve para um combate, serve para uma luta 2-2, serve para decisões que você toma na sua vida, né, serve para tudo com que a gente lida no
no ambiente do ser humano, né? E por isso que nós falamos, enquanto profissionais, de vida Kung Fu. Essa capacidade do Kung Fu desenvolvido via o sistema Wing Chun e transbordar em cada ação, em cada conduta nossa na vida, a vida que tem Kung Fu. E aquela demonstração feita pelo grão-mestre Deva Moura, eu acho muito feliz, porque ele mostra o Do Yen, ou seja, como você entende essa posição estratégica que dá só a vantagem mínima para você poder iniciar o processo, e depois ele vai mostrando com o mestre Camp a vantagem progressiva, né? Porque tudo que ele faz não é em posição de força, é simplesmente ele colocando o movimento onde o mestre Camp não está pronto. Exato. Se ele está um passo à frente, ele só ele manter esse passo à frente o tempo todo. Então o mestre Camp fecha em cima e joga embaixo. Ele vai jogar embaixo e joga em cima. Então ele está sempre atrasado. Exato. Sendo aquele primeiro movimento. Exato. Que é um efeito comum, né? Porque se você toma se você faz um movimento com consciência esse estar presente, né? E especialmente se esse movimento está acontecendo de forma responsiva ao que o outro já fez, né? Porque ali quem começa o movimento é o mestre Camp, né? Então o grão-mestre Léo reage, né, ele atua em resposta ao movimento iniciado. Então, muitas vezes você pode até pensar assim, né, pô, o mestre Camp é que começou o movimento. Como é que ele consegue perder tanto depois, né? Porque assim que a consciência é tocada, né, o grão-mestre Léo se posiciona em Do Yen e traz essa noção no vídeo pra gente, né, e o mestre Camp não se atualiza dentro do mesmo tempo de atualização do movimento. E a partir dali ele fica atrasado, né? Claro, é uma demonstração, né, então a partir dali ele fica atrasado todo o tempo. E aí você vê que toda aquela movimentação que acontece, né, ela até, às vezes é até engraçado, né, porque você fica pensando, pô, como é que a pessoa ficou tão disponível assim, né, e o outro tá golpeando e a pessoa só perdendo, né? Porque de fato, às vezes é uma derrota só que você precisa para, né, atender a toda a perda na sequência, né? É aquela coisa da água no alto da montanha, né? Você só precisa deixar ela descer, né? E é exatamente isso que acontece. Então, vou entrar no texto de fechamento, que eu acho que o grão-mestre faz um fechamento muito bom para todas essas questões que estão levantadas. Como pudemos observar, a guarda é um posicionamento que não deve guardar posição, pois ela é dinâmica e precisa ocupar o centro o tempo todo. Manter o centro é o que permitirá proteger igualmente todo o nosso corpo. Esta é a noção inspirada no Chun Yun. É o caminho do meio que me permite ir de um extremo a outro. Não é, portanto, ficar preso ao meio, mas sim ter condições de estar pronto para um futuro que desconhecemos. Então tem a questão do posicionamento dinâmico, uma guarda que, né, ela não guarda a posição, se a gente colocar assim. Então o que fecha o meio, que mantém o meio protegido, é exatamente a capacidade de estar disponível o tempo todo. E o grão-mestre conecta isso com um clássico confuciano, que é o Chun Yun. Também fala de meio e fala de comum. A gente pode traduzir Yun como comum. Então, a mente é educada a estar disponível, estar buscando esse meio a cada momento, a cada movimento, quando a gente está falando de movimento, mas se a gente fala de vida, a cada momento. Sim. Essa noção do confucionismo é interessante, né, porque ela é a base daquilo que a gente modernamente fala sobre a ação apropriada, né? Quer dizer, você age apropriadamente, né, seja no comum ou no extraordinário, né, você age apropriadamente conforme a necessidade daquilo com que você está se relacionando, né? Então essa capacidade de agir, né, conforme o volume necessário, né, nem mais nem menos, né, ou seja, você não tem uma reação exacerbada sobre nada e nem diminuta sobre nada. A sua ação ela é sempre resposta apropriada à ação que o outro fez. Então esse é um ponto que eu acho, né, fenomenal no estudo de uma arte marcial, no caso do sistema Wing Chun. Isso está muito proposto, inclusive na própria guarda, né, do movimento, né, que nós trazemos no sistema Wing Chun, porque é a capacidade de você ser quase uma ação de equilíbrio, né? Tudo que é feito na relação com você responde de forma equilibrada, né? Isso não é uma neutralidade, ou, né, não é ficar em cima do muro, né? Não é nada disso, é a sua capacidade de agir apropriadamente. Então, às vezes, se necessário for agir com a violência, por exemplo, a violência ela é um dispositivo à sua disposição para você usar conforme a necessidade do apropriado da ação. Se é necessário, o apropriado é você atuar como, né, através de conversa, ou através, né, como chama, o diplomático,
diplomata, né? Você ser o diplomata, então você atua de maneira a ser mais diplomata. Então, se é necessário que você simplesmente não fala nada, você simplesmente sai da situação e fala, eu não tenho como agir aqui, então eu só recuo, estrategicamente saio da conversa, você também sai, né? Então não é esperado de você nenhuma atitude diferente da atitude mais apropriada para cada situação, né? Então esse é um ponto que eu acho muito rico no nosso estudo como artistas marciais, né? Eu entendo que isso tem a ver com a sua mente, tendo uma mente disponível, uma mente centrada, ela ser capaz de enxergar todas as possibilidades de resposta àquela situação. E a partir de enxergar todas as possibilidades de resposta, naturalmente você consegue enxergar a regulação, ou seja, qual é a mais adequada para aquela situação. Porque você conecta com a situação como ela é. Você não conecta com o seu medo da situação ou com a sua raiva da situação, né, que é bem o oposto do, digamos assim, do que hoje acontece muito, que é a noção do gatilho, né? Quando fala que aquilo é gatilho, ela está engatilhada, ou seja, ela tem uma resposta pré-determinada, geralmente explosiva, com relação a uma dada situação. Sim. Então, quando você fica assim, você não é capaz mais de ter uma mente centrada. Então, é exatamente esse processo de como é que a gente organiza para não sermos engatilhados. Exato. O gatilho é quase um sequestro, né? Você está sequestrado emocionalmente por uma determinada situação, determinada fala. Tem gente que não pode ouvir uma determinada fala, quer dizer, se ela ouvir aquela palavra, a palavra é um gatilho para ela, leva para um trauma, etc. E a ideia aqui é que você, né, não seja engatilhado a nada, né? Seja apropriado a tudo. Então, isso acho que você trouxe uma noção muito rica, né? Porque realmente, né, é muito comum a gente ouvir isso. Não, eu sou assim, né, eu tenho a minha personalidade sempre responde dessa maneira. Quer dizer, você tá aprisionando a sua possibilidade como um ser humano, né? Você está diminuindo o seu potencial. Não é porque você tem uma personalidade de determinada maneira, ou você tem uma história de determinada situação, que você precisa ser refém sempre das mesmas respostas daquilo que você está vivendo. Você pode aproveitar a riqueza da vida, né? A gente fala muito sobre isso, né? O Grão-Mestre Léo fala muito sobre isso, né? Sobre a riqueza que é viver, né? E o presente que o artista marcial reconhece que é a vida, né? E dentro desse presente a possibilidade de uma vida rica, né? De vida rica no sentido de viver todas as nuances possíveis que uma vida pode te trazer, né? E não ficar escravo, né, dos seus medos, dos seus receios, das suas raivas, né, dos seus traumas, né? Você fica aprisionando a si mesmo diante de situações que você não precisa realmente ser sequestrado ou ser refém delas, né? Você ser refém de si mesmo é algo que o artista marcial não se coloca, né? É uma fala muito boa para a gente fechar. Eu achei interessante que essa primeiro, né, uso desse formato de react que a gente está fazendo, né? Um vídeo que tem demonstrações práticas, mas no final a gente chegou no sentido amplo de Kung Fu. Exato. É o que o nosso trabalho se propõe, né? É o que o trabalho do Grão-Mestre Léo Moura se propõe e é o que o canal Kung Fu Life se propõe também. É sentido amplo do Kung Fu. Então acho que é um bom início. Logicamente, eu fecho agradecendo a você, Mestre Quintela, e recomendando a todos o canal Kung Fu Life. Tem esse vídeo e muitos outros para você poder apreciar e despertar um pouquinho mais sobre o potencial que o Kung Fu tem como ferramenta para a sociedade de hoje. Exatamente. Faço aí também as minhas palavras finais, né, as mesmas do Mestre Felipe. Recomendo lá o canal Kung Fu Life, tem muita coisa legal lá, né, e espere também os nossos próximos reacts, né, Mestre Felipe? A gente quer realmente fazer uma sequência aqui de vídeos que é exatamente fazer um bom uso dessa ferramenta que é o Kung Fu Life para levar esses recortes, essas falas, né, como react, para que a gente possa ter essa conversa com a comunidade, né, para que as pessoas possam trazer também, inclusive, os vídeos que vocês tiverem interesse, que a gente faça algum react, né, ou assuntos específicos que vocês queiram que a gente possa trazer aqui, né, eu e o Mestre Felipe, a gente está nessa parceria aqui há alguns anos já, e agora estamos estabelecendo ela aqui também no YouTube para a gente poder se comunicar com todos que se encontram a gente, né? É isso. Obrigado, Mestre Felipe, pela oportunidade. Nos vemos aí nos próximos episódios. Eu que agradeço. Até a próxima.